Seja bem-vinda, Francis. Então, Obrigada! Muito obrigada por você ter aceitado falar com a gente. A gente conseguiu falar com o Rabicó. Cidade de Emília! Eu vim de E a gente está muito feliz de estar falando com vocês. Está sendo muito legal as conversas. O pessoal está gostando de relembrar. Pilim pim pim. Pilim pim pim. Pilim pim pim. Primeiramente, a gente quer saber, né, como você ficou sabendo do sítio, como você foi parar lá na audição do espetáculo. Tá. Eu era muito amiga, eu sou, né, muito amiga do Vinícius de Loyola. A gente já tinha feito um musical juntos, o Pinóquio, do Broadway Musical. A gente já tinha feito espetáculos, a gente ficou anos fazendo espetáculo, viajando e tal. E aí ele falou para mim, vai ter audição para o Sítio do Pica-Pau Amarelo com a produtora, a Chaim Produções, que foi a produtora que eu fiz o meu primeiro espetáculo, ele falou. Foi o primeiro espetáculo que ele fez quando ele era criança ainda. Aí ele falou, manda seu currículo para lá, porque vai ser musical e tal. E aí eu mandei o currículo, sem conhecer ninguém, nunca tinha trabalhado com essa produtora, nunca tinha trabalhado com ninguém lá. Mandei o currículo, fotos, coisas que pediam na época. Já tinha e-mail na época. Não tinha as redes sociais, tinha Orkut só, eu acho, só tinha Orkut. Mas aí eu mandei o e-mail e aí eu fui chamada para o teste. Aí eu lembro que eu cheguei no teste, o teste foi lá no Procopio Ferreira. Marcaram um dia e tinha bastante gente. E eu cheguei e tinha uma amiga minha lá que tinha sido da primeira leva. Ela falou, Francis, acho que não vai rolar não, porque eu acho que eles estão querendo pessoas muito novinhas e a gente já está mais velho. Na época eu estava com 22, 23, foi em 2008, eu estava com 23 anos. E ela falou, acho que é um pessoal muito novinho que eles querem, então acho que não vai rolar. Ela falou assim, eu falei, putz, já vou estar derrotado? Eu falei, não. Aí eu entrei, né, lá para fazer a audição, era a Fernanda que estava lá, a Fernanda Chama, e o Adenis Vieira, que era o assistente dela, passando a coreografia. A coreografia era rápida pra caramba, e tinha uns momentos assim de improvisação, tipo, improvisa e faz o que você quer e tal. E eu não sei o que me deu, acho que parecia que eu tinha tomado café, não sei. Eu me empolguei tanto com aquela coreografia, parecia que já era um negócio que estava incorporado em mim, tipo, a mente fez... Eu consegui pegar rápido, assim, tipo, tomei meio frente, né, que fala meio frente, né, da coreografia, e fui com tudo, tipo, fazia tinha umas coisas de pular amarelinha e tal, com a música do sítio, né, a música de abertura, e aí na hora da improvisação, eu pulei do palco, sentei na plateia. Sabe quando você tá tomada, assim? Eu tava tomada, não sei pelo quê. Tava muito empolgada. Porque a energia do Adenis é muito boa, né? Então, eu lembro que eu fiz assim com todo tesão, assim. Eu curti a audição. Não me interessava se ia passar ou não. Mas aí, naquele momento, eu fiz assim, putz, eu acho que eu passei. Ali, no de dança. Sabe quando você fala, nossa, eu vi com tanta vontade que, tipo, eu acho que eu passei. Aí, beleza. Aí, depois, eu não sei se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte, que teve o teste de canto com o Rony, que era a música da Narizinho para os meninos e a música do Pedrinho, a música da Narizinho para as meninas e a música do Pedrinho para os meninos. Já tinham limado algumas pessoas, aí todo mundo sentou na plateia, já tinha escolhido algumas pessoas no teste de dança, e aí veio o teste de canto, com o Rony olhando para a nossa cara. E assim, eu não sou cantora, eu sou atriz e sou bailarina, né? Eu já tinha... A maioria das peças que eu fiz na vida teve canto, a maioria. E sempre foi uma relação muito grande para mim, assim. Tenho rinite, enfim, eu sou rouca, não tenho problema vocal, mas assim, é um tom complicado para musical. Para canto popular, não, mas para musical porque geralmente pedem agudos e tudo mais. E a música da Narizinho já era aguda, né? Eu tenho certeza que eu não cantei afinada, mas eu interpretei tanto a música. Sabe quando você
eu fiz com muito amor, tipo, a música, assim, sabe? Eu olhava nos olhos do Rony, assim, e teve uma troca muito bonita, assim, e eu cantei a música do Narizinho com amor e tal. Ah, sabe por quê? Porque tem uma curiosidade. A minha primeira peça de teatro que eu fiz quando eu tinha 10 anos foi João e Maria. E aí nós fomos apresentar a peça em Taubaté. E aí nós conhecemos a casa lá do Monteiro Lobato, a coisa toda do sítio. E aquilo me fascinou com 10 anos de idade. E eu lembro que a ideia da diretora da peça, João e Maria, na época, era que a gente montasse com o mesmo elenco, montasse o sítio do Pica-Pau Amarelo depois. E aí eu falei, meu Deus, tipo, eu vou ser Narizinho com 10 anos de idade, tipo, que incrível. E aí o projeto meio que acabou não indo para frente. E aí eu fiquei com aquilo, né, guardado, tipo, o sítio guardado no meu coração. Então, cantar a música da Narizinho ali na audição era uma coisa que pegava na minha alma. E aí eu passei no teste de canto. Não sei como, foi amor mesmo, eu acho. O de dança eu sei que eu me garanti, mas o de canto, mas enfim, passei. E aí, aí foi outro dia mesmo, que foi um teste de interpretação com o Roberto Talma. E aí foi um texto da Narizinho. E eu lembro que eu interpretei com a Suzana, que foi a que fez a Dona Benta mesmo no espetáculo com a gente. E era um texto muito bonitinho. Eu não tinha delicadeza para ser Narizinho, óbvio. Era um texto meio que igual para... Eram divididos textos meio que por perfil e tal. Eu sabia que eu não ia pegar, não era para ser o Narizinho ou Emília, porque eu não cantava e tudo mais. Era para ser corpo de baile, né? Eu sabia que era para ser alguma coisa corpo de baile, mas eu fui para ser o que tivesse que ser. E aí fiz o teste de interpretação e passei. Bom, então, deixa eu contar a parte mais legal que eu nunca esqueci na minha vida. Eu espero que as pessoas lembrem disso também. Eu tenho uma memória muito boa, gente. Eu espero que a galera do elenco lembre disso também. Aí, nesse dia do teste de interpretação, foi o dia que iam falar os aprovados. Aí, eu lembro que chamaram algumas pessoas, tal, e colocaram a gente no palco. E o Talma estava sentado na plateia. Eu já tinha trabalhado com o Talma quando eu era criança numa novela chamada Colégio Brasil. Mas ele não lembrava de mim, não. Porque já fazia tempo, ele não lembrava de mim. Aí eles colocaram, assim, um elenco, uma galera no palco e falaram assim, vamos cantar aí a música do Pedrinho? E aí tocaram lá. E, tipo, meninos e meninas, todo mundo junto cantando a música do Pedrinho, tipo, e foi super emocionante, assim, todo mundo, a gente ali cantando junto, tal, a música do Pedrinho, né? Aí a hora que a música acabou, o Talma virou e falou assim, gente, vocês sabiam que um casamento tem coisas boas e tem coisas ruins, mas a gente sempre espera que um casamento seja muito legal. E nesse momento eu queria dizer que eu tô casando com vocês. Parabéns, vocês são o meu elenco. Velho, eu nunca mais esqueci isso. Tipo, porque assim, já tinha sido uma energia tão gostosa a gente cantando junto, e algumas pessoas já se conheciam, já eram amigos, sabe? E aí, tipo, foi uma puta energia, assim. Eu nunca mais esqueci esse anúncio. Vocês podem perguntar para o meu marido. Eu sempre falo de trabalhos pontuais que eu fiz o teste e que eu nunca mais esqueci, tipo, o momento do teste, o momento da aprovação. De testes que eu cheguei, sabe, assim, que o que eu fiz eu sabia que eu ia passar, não sei porquê, mesmo indo bem, indo mal. Não, a gente sabe quando vai bem, né? Mas aquela energia foi fantástica, gente. Foi inacessível. E você acredita que você foi a primeira a contar essa história pra gente? Jura? As pessoas não devem lembrar. Não devem lembrar. Eu já tô acostumado com isso, porque eu sou a rainha de falar sobre o passado, e vocês sabem disso, e as pessoas sempre vêm recorrer a mim, elas falam que eu sou Wikipedia, porque as pessoas não lembram das coisas. Eu falo, cara, como você não lembra aquela emoção? Não lembro, entendeu? Enfim, bom, aquilo foi muito marcante para mim, assim, muito. Foi um momento que eu tinha saído de um trabalho, então ele chegou na hora certa. E aí logo a gente começou a ensaiar, eu mandei a foto para vocês do primeiro dia de ensaio, eu mandei pro Luiz a foto do primeiro dia de ensaio. A gente começou a ensaiar as músicas primeiro, ainda não tinha chegado o texto chegou depois. Enfim, podem, senão vou parar de falar, podem fazer as perguntas. Então, eu queria saber como foi fazer parte, de alguma maneira, da obra tão clássica do Monteiro Lobato, né, que é um marco na literatura infantil brasileira,
Queria saber de você qual é a sensação de ter feito parte do projeto. Ó, eu vou falar sobre uma pessoa que talvez as pessoas não tenham falado também aqui. Mas teve uma pessoa que foi muito importante para a gente no processo dos ensaios. Porque, assim, eu acho que para o ator, os ensaios, o processo, às vezes ele é mais importante e mais marcante do que o momento até que a gente está em cartaz. Porque é ali que os elos se criam, porque você fica 8 horas, 6 vezes por semana ensaiando. Então, as amizades, os elos se criam ali, né? A confiança de estar em cena se cria ali. E quando você está em cartaz, você chega para trabalhar e volta, né? Mesmo que você saia depois, tudo mais. Então, assim, o momento do ensaio é um dos momentos mais gostosos, assim, pro ator. E teve uma pessoa que foi fundamental para a gente, que foi a Milena Lopes. Ela era assistente da Fernanda Chama, né, na assistente de coreografia. E ela é uma pessoa muito incrível. Ela trazia informações para a gente do que aquilo significava. Por exemplo, ela dizia: por que tem a Cinderela, a Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, o Peter Pan aqui, se eles não são parte do sítio? Por que eles estão aqui? Porque o Monteiro Lobato acreditava que a nossa imaginação não tinha limite. Então, uma criança, ela pode misturar as histórias, que está tudo bem. Isso nunca tinha sido feito antes. Nunca a Cinderela tinha entrado na história da Branca de Neve, que tinha entrado, e aí 2 crianças ali, a Narizinho e o Pedrinho, que fazem... O Pedrinho faz de um sabugo de milho um visconde, sabe? Eles fazem o casamento de um porco que eles inventam, que é um marquês, só para outra virar, para Emília virar, né? A Emília vira marquesa, né? Então a Emília vai ser eu sou a marquesa de Rabicó, gente, sabe? Então, assim, é muito puro da viagem da criança. E resgatar isso na época, para mim, foi fantástico, porque, assim, enquanto adulto, você olha e você fala, cara, eu posso misturar tudo. O mundo é uma grande mistura. Eu tenho N possibilidades do que eu posso ser. Quem disse que as histórias não podem se misturar? Quem disse que eu não posso entrar em outros mundos, deixar que outros mundos entrem no meu? Então, isso foi uma coisa que a Milena trouxe para a gente como explicação, e ela trazia vários estudos sobre a obra de Monteiro Lobato e que fizeram muita diferença. Então, Milena, obrigada. Você sabe que você é muito especial na minha vida. E você marcou muito esse momento dela. Depois eu fiz outros trabalhos com ela, mas ela foi essencial. E uma coisa que foi essencial também foi a união do elenco. Porque não era sempre que o Talma estava, muitas vezes ele não estava, porque ele vinha do Rio de Janeiro, ele já estava com um problema de saúde sério na época, e o Rony foi o nosso pilar, e a Fernanda, com a Milena, foi o nosso pilar do outro lado. E o elenco se uniu muito. Rodrigo Milaré, teve cenas que ele marcou, Suzana, Biba, que eram pessoas experientes, a Mari Elizabeth, que, meu Deus do céu, tipo, ela que era uma Emília, assim, que não dava para acreditar, sabe? Eu acho que ela nem ela imaginou, assim, sei lá, que ela podia ser Emília. Tipo, ela era uma Emília grande, né? A gente não imaginaria que... Mas a voz dela, o encanto dela, de alguma forma, cada um abraçou o seu personagem ali. E, nossa, o Dr. Caramujo, Arísio, o Capitão Gancho do Arísio e o Ismi do Vinícius, eles contracenavam comigo, eu de Rabicó. Eu tinha que me controlar para não dar risada com aqueles dois. Eles entravam com um navio no palco. E assim, muita coisa foi o elenco que criou, sabe? Junto com o Rony e com a Fernanda. E com a Milena. Então, se não fosse a união do elenco, eu sempre falo que, para mim, é um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho e mais saudade, e que eu me dava bem com absolutamente todo mundo. A gente era um todo, assim, sabe? Gordinho, leitão, total. Ai, senhor Gancho, será que eu poderia ganhar metade da recompensa agora? Depois!
Depois... Cala a boca, Smee! Foi um trabalho em conjunto. A primeira vez que a gente leu o roteiro foi isso. Isso dá para fazer, isso não dá. Isso foi um trabalho em conjunto. Todo mundo ajudou um pouco. Lembro que a Fernanda falava, Fran, agora aqui, o que a gente pode fazer aqui na coreografia da Emília? Isso aqui. Aí a Fernanda louca vai e coloca um peixe, que era eu, porque eu dei a ideia de não sei o que lá, na frente da Emília, do Caramujo, e tipo, tudo bem, entendeu? Um peixe entrava lá no meio, no Reino das Águas Claras, e fazia o meio frente da coreografia da Emília, sabe? Então, assim, a sensação que eu tenho é que essa obra parecia que não tinha protagonismo, não tinha ensemble, não tinha boneco, não tinha... Era todo mundo. O que era o protagonismo era o grupo. É muito difícil isso ter com um elenco tão grande. É muito difícil. Eu não sei se a gente era... Não, porque tinham pessoas que eram mais velhas, se a gente era muito jovem. Não, porque tinham pessoas mais velhas. Eu acho que era a obra, que era muito pura. Eu não sei, tava todo mundo muito afim, sabe? Você comentou um pouco por alto, mas como que era o processo de ensaio? Eu sei que estava 8 horas de ensaio e tudo mais, você acabou de comentar. Você chegava a ficar muito exausto? E, poxa, não aguento mais, mas quero estar lá no outro dia para fazer de novo. Nunca teve essa coisa de tipo, não aguento mais. Era sempre a coisa assim, tipo, a gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar. Tipo, o Rony foi muito fantástico com a gente, comigo, que eu não tinha facilidade alguma, assim. A Mari foi de uma generosidade absurda, e o Rodrigo também, de dividir as vozes, de ajudar a dividir as vozes. Eu lembro uma paciência gigantesca do Rony comigo, assim, porque eu não tinha facilidade para abrir voz, enfim. E eu lembro da paciência dele de me ensinar, de falar, a gente tá junto, sabe? Uma época ele me colocou no coro masculino, tipo, fica mais confortável aqui para você, fica aqui, essa voz é grave, fica aqui, sabe? E aí, tipo, chegaram as músicas primeiro, e conforme músicas novas iam chegando, a gente não acreditava. E eu confesso que tiveram coisas que foram terminadas no próprio dia da estreia. Como, por exemplo, tipo, o telhado da casa. A gente estava se trocando e a galera terminando de pintar o cenário, sabe? Foi uma correria muito grande, assim, muito grande. Porque sempre tem imprevistos, né? E essa que era a magia, tipo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, e deu tempo. Cara, e uma coisa muito louca que aconteceu, a Mari deve ter contado, ela quebrou o pé, né? Foi na estreia? Foi na estreia, não foi? Ela quebrou o pé. Ela fez espetáculo com o pé quebrado, e aí depois a gente falou, o que a gente vai fazer? Aí, a princípio, ela ia sair, ia ficar de licença para recuperar o pé, a Ana Paula Grande ia entrar para fazer a Emília, e a Marjorie ia virar narizinho, e aí ia ser uma possibilidade e tal, e a Mari falou, não, eu vou fazer de qualquer jeito. E a Mari fez com bota ortopédica, com o pé quebrado, a temporada inteira, ela ficava de ponta cabeça, ela fazia aquela parada de yoga, assim, de ponta cabeça com a bota ortopédica, pesada pra caramba, ela fazia uma Emília manca, e tava tudo bem, porque para Monteiro Lobato tudo podia, tudo era possível. E a Emília tinha acabado de nascer, tinha acabado de começar a falar, e ela incluiu coisas no texto. Tá vendo aí, eu não sei o quê, eu tô com essa minha botinha, e aconteceu não sei o quê. Era como se a Emília tivesse sido criada pela tia Anastácia, costurada ali, com um probleminha no pé, com uma deficiência, que hoje em dia a gente fala mais deficiência, né? Ela era especial, era uma boneca especial. Olha, a gente já trabalhava inclusão no momento que nem se falava sobre inclusão. Então, era como se ela tivesse alguma deficiência ali, alguma coisa especial na perninha dela, e estava tudo bem. E aí modificou algumas coisas, ela saiu de algumas coreografias e tudo mais, mas, enfim, cumpriu lindamente com a bota ortopédica. E você estava ali dançando, fez peixe, fez o Rabicó era meio que o seu personagem, mas você não fazia só isso. E a gente queria saber como era esse revezamento ali na hora do espetáculo e principalmente para colocar o figurino. O primeiro ato, eu fazia o balé, né, que é o ensemble, que era toda a parte de dança mesmo bem pesada, que era muito louco.
A abertura já era super pesada, assim, e de cansaço mesmo, né? Nossa, eu dançava uma gafieira, ai meu Deus, ai que saudade! Tinha uma coreografia muito linda que a Fernanda criou, que eram umas Emílias, assim, uma parte do balé entrava com os corpos de Emília, e eu dançava uma gafieira com o Danilo Barbieri, e a Juliana Lago dançava gafieira com o Diego Biagini. Nós éramos 2 casais que dançávamos gafieira. E eu lembro que eu e o Danilo, a gente falava, é a nossa parte preferida do espetáculo, porque era muito gostoso dançar essa gafieira, tipo, pegadas, pegando colo, vamos ver. E aí a gente saía correndo, se trocava, porque mudava o cenário durante a música do Reino das Águas Claras, que virava, né, o reino. E aconteceu cada coisa engraçada, porque tinha aquela fumaça, bolinha de sabão, todo mundo escorregou. Aris deve ter contado a vez que ele caiu, escorregou, era super escorregadio o palco nessa hora do Reino das Águas Claras, meu Deus do céu. E aí eu era um dos peixes vermelhos, eram 3 peixes vermelhos, eu era um dos peixes vermelhos, que também a gente fazia toda a parte do Reino das Águas Claras, e aí eu tinha um tempo recorde para me trocar de rabicó, porque os outros bonecos entravam no segundo ato, o rabicó entrava no final do primeiro, então era uma correria doida, assim, porque tinha um microfone, né, que ficava preso na gente, e aí eu tinha que colocar o corpinho, não, primeiro vinha o cinto, que era um cinto que passava aqui, aí vinha o corpinho, o corpão, né, do rabicó, enfiava um sapato que era tipo tamanho 42, assim, o sapato, eu calçava 37, sapato 42, aí colocava a roupinha dele depois do corpinho, e aí vinha a cabeça, que era presa, sustentada por um cinto aqui atrás, que eles prendiam para a cabeça ficar retinha, né? Então, no início, eu nem fazia assim com a cabeça, porque era nova, morria de medo, tipo, era alguém que tinha que tirar de mim depois. E aí eu tinha um tempo recorde para colocar tudo isso, porque eu tinha uma cena eu tinha a música do Capitão Gancho com o Smee para me trocar de rabicó, porque eu tinha uma cena com eles nesse momento, que era a cena que o Capitão Gancho chegava e aí ele comprava o rabicó através dos doces para trazer o Peter Pan para uma emboscada, né? Então daí o rabicó tentava roubar o Peter Pan, levar o Peter Pan para o Capitão Gancho. Tipo, o rabicó era muito, muito bonzinho, muito inocente, né? E aí terminava o primeiro ato, assim, tipo, nesse lugar, assim, o que vai acontecer, né? E aí começava o segundo ato com os personagens dos contos de fada, o Peter Pan vinha voando pela plateia, ele voava mesmo na plateia, era muito mágico. O Danilo fazia, nossa, muito lindo. Aí os personagens começavam a chegar para o casamento da Emília e o Rabicó, porque daí o Pedrinho e o Narizinho convenciam a Emília a casar com o Rabicó. E aí depois eu entrava com roupa de noivo, né? O Rabicó trocava de roupa, entrava com roupa de noivo. E o que foi muito louco para mim, o balé tipo, era incrível, eu já sabia que eu ia fazer o balé e tal, tudo certo. Os peixes fazia parte do balé. Só que quando eles separaram os personagens, tipo, eu não sabia que eu ia ser Rabicó. Ninguém sabia muito bem o que ia fazer. A gente foi escolhido para ser o corpo de baile. E aí vieram que eu ia ser o Rabicó. E aí eu falei, meu Deus. Tipo, como assim? Eu vou ficar dando de um boneco? Pra vocês terem noção, eu tinha claustrofobia. Eu não entrava nem em elevador. Eu morava em casa e quando eu precisava pegar elevador, eu subia escada. Eu já cheguei a subir, tipo, 20 lances de escada porque eu tinha medo de ficar presa em elevador, assim. A única vez que eu morei em prédio foi na Argentina, mas eu morava no 3º andar, então dava para subir de escada. E aí, tipo, eu era uma pessoa bem claustrofóbica. Eu não usava blusa de gola. Dizem que tem a ver com a coisa do parto, porque eu nasci com fórceps, então foi um parto meio difícil. Dizem que tem a ver essa questão da pessoa se sentir sufocada, assim. E era uma questão muito séria. Eu não usava blusa de gola, não mesmo, assim. Tinha uma coisa de me sentir presa. E eu lembro que quando os bonecos chegaram, que a gente já estava com os ensaios bem adiantados, ensaiava sem o boneco, tudo bem, vamos ver como é que vai ser. Quando eles chegaram, e a primeira vez que eu coloquei a roupa do Rabicó, que eu percebi que eu estava sozinha ali dentro, tipo, era uma caixa, né, assim. Eu tinha uma visão de
um plástico ali dentro. E tinha um motor, porque ele mexia a sobrancelha e mexia a boquinha. Então tinha um motor lá dentro. Eu lembro que quando colocaram o cinto, o corpão e prenderam atrás, aqui a primeira vez, eu fiz assim, eu acho que eu não vou conseguir. Eu pensei, né? Eu não vou conseguir. Aí eu fiquei pensando, calma, respira, tá tudo bem. Mas assim, eu tava sozinha, sabe? Porque ninguém tava vendo meu rosto de pânico ali dentro. E aquele corpo gordinho, né? Daquela espuma e tal. E aí ligaram o maquinário. E aí eu comecei a ouvir. Falei, o que é isso, meu Deus do céu? E aí eu comecei a ver, porque eu enxergava pela boca dele. A boca tava abrindo e não sei o quê. E eu falei, meu Deus, é tipo a boca. Porque quando a boca fechava, você não tinha visão, né? E aquele barulho, e eu sozinha lá dentro, e assim, foi um trabalho interno, assim, de eu consigo, porque eu falei assim, eu não vou falar, a minha vontade era falar, tira a roupa, tira, eu não aguento. Aí eu pensei, eu vou sair de um projeto por causa de um medo meu? Juro. Aí eu falei, não, eu vou ter que aguentar. Porque eu já estava muito envolvida com todas as pessoas. Eu não queria sair do projeto. Porque eu tinha medo que falasse assim, não vamos trocar? Então vamos trocar a Francis, ela não aguentou, vamos por outra pessoa, sabe? E aí eu falei, eu não vou desistir, eu vou aguentar. E eu curei minha claustrofobia por causa do rabicó. Não foi na terapia, foi o rabicó que me salvou. Olha, então vamos fazer o seguinte, é um novo empreendimento, você vai abrir uma clínica, vamos ter vários rabicós e vamos curar a claustrofobia dessa maneira, vamos ganhar prêmios, eu quero fazer parte disso, não quero nem saber, eu estou presenciando. Foi um tratamento de choque, né? Não façam isso. Misericórdia, vai ser todo mundo processado. Francis Helena. Vai sair no outro dia lá no Ego, no site Ego. Francis Helena. Isso é bem capaz. Mas é bem sério, gente. É bem sério. Quando você tem um medo, e é um medo que te paralisa, é muito louco. E eu superei, e aí eu fazia um walker depois com a roupa do rabicó. E depois já virou parte de mim, assim. Ele era uma extensão do meu corpo depois. Como que você via isso na época? Nossa, meu Deus, esse medo que me acompanhou por tantos e tantos e tantos anos tá liberto agora, eu tô tranquilo em relação a isso. Você ficava toda hora pensando, meu Deus, tô livre. Muito, sempre. Eu acho que é sério. Teve gente que já perguntou para mim, como é que tá em cena assim, a sua cara não aparecia, tipo, podia ser qualquer pessoa ali. Cara, quando você ama a arte, não tem vaidade. Não tem vaidade. Eu não tinha essa vaidade de virar e falar, não, eu não posso me esconder atrás de um boneco. Se eu tivesse entrado só para ser o rabicó, nem fazer o corpo de baile, eu teria feito do mesmo jeito. E curar um medo, curar uma fobia por causa de um personagem, então as pessoas podiam olhar e falar, nossa, como é que a Fran se submeteu a isso? As pessoas não sabem como foi importante para mim. Foi muito especial. Eu lembro que eu passava, eu dava beijo assim no rabicó. Eu pegava a cabeça dele, beijava, falava, te amo, porquinho. Porque ele me salvou, mesmo, de verdade. Hoje em dia eu moro no 23º andar, gente. Eu pego o elevador. Eu já acalmei uma criança quando ficou presa no elevador comigo, sabe? O rabicó me salvou. Não é mentira. Não é papo furado. É sério. Vocês perguntam pra minha mãe. Que lindo! Essa com certeza foi uma das histórias mais legais que a gente já ouviu até agora. Parabéns por ter essa conquista. Eu amo muito esse trabalho, muito. A questão que você disse, né? Tipo, amar a arte, né? É tão grande dentro de você isso, que eu acho que juntou tudo, né? Poxa, eu tenho esse medo, mas eu amo tanto, eu quero tanto fazer, independente se é atrás de um boneco ou não, sabe? Porque entra nessa questão, se você tivesse essa vaidade, é só um boneco, eu não vou nem aparecer, você teria largado ali e falado, olha, eu não quero, não vai dar. Mas realmente é uma coisa muito sincera, eu ouvi uma sinceridade muito grande.
Eu dava voz para ele, eu dava o corpo para ele. Sem eu, ele não teria vida, ele seria inanimado, sabe? Então, ele se tornou uma extensão de mim. E eu tinha o maior orgulho na época de falar: você está fazendo o sítio, quem você é? O Rabicó, eu sou o Rabicó, sabe? Eu tinha muito orgulho de ser o Rabicó. E as pessoas falavam, tinha que ser você, porque eu dou risada de porco, eu faço, sabe que nem a minha simpatia? Eu faço, e as pessoas falavam, eu lembro que os meus amigos lá, o Vinícius, né, a Danilo, eles falavam, incorpora isso no personagem e tal, porque a gente ficava com o microfone dentro, né, do cabeção, e aí eu incorporei, e aí eu falei, não, vou dar as falas do Rabicó fazendo, vamos lá, cocada, brigadeiro. O que tem ali na cestinha? Aí, foi e era o corpo, né? Tipo, eu ferrava um casamento, eu casava com a Mariana Elizabeth, gente. Quem não quer casar com aquela mulher, eu estragava o casamento, sabe? Para roubar doce na cesta da Chapeuzinho. Eu roubava o Peter Pan para entregar pro Capitão Gancho, sabe? Pô, olha, seu Rabicó, eu falava, mano, seu Rabicó, sabe? Ou seja, o Rabicó era o verdadeiro protagonista do musical. Eu achava. Sem o Rabicó não existia história. Eu achava que era, pra mim era, porque foi protagonista da minha vida naquele momento, entendeu? Então, eu achava que era. Falava, não, eu amo esse porquinho aí. Eu lembro que eu tirava a roupa, eu tava tão suada. Eu entrava no camarim, as meninas falavam, ai, Francis, tipo, elas falavam, você tem cheiro de Rabicó. Porque, tipo, a roupa ficava tão molhada, e aí era o cheiro do plástico do negócio. Eu falava, lá vem ela com o cheiro do Rabicó. Emília de Recheio de Macela! Sim, Vossa Santidade! Obrigado. Aceita o Sr. Rabicó, Marquês, como seu legítimo esposo? Posso pensar até amanhã? Não! Tudo bem, eu aceito! Muito bem. Se alguém tem alguma coisa a declarar que possa impedir esta união, que fale agora. Ou cale-se, para sempre! Eu tenho! O noivo não tomou banho! Quer casar, tá bom? Eu vou casar, tudo bem! Caça logo, ciganinha de uma figa! Eu vos declaro Marquês e Marquesa. Já se casou, a minha se casou, e uma marquesa ela já se tornou. Já se amarrou com o Rabicó, e regulou-se caminho de Cavó. Foi um erro, isso foi um erro! Eu tenho tanta história, gente. Você puder ficar aqui falando, vocês vão querer me matar, porque eu não vou parar de falar. Uma coisa legal que aconteceu pra mim, né, nessa peça foi que quando o Talma não tinha mais como vir sempre, né, para São Paulo e tal, e aí eles contrataram a Sabrina Mirabelli para ser diretora residente. Então ela ficou de diretora residente e aí me chamaram para ser dance captain do espetáculo. Então, eu dava o aquecimento para o elenco, né? Eu dava aquecimento corporal para o elenco, todos os dias antes do espetáculo, o que era muito gostoso. Isso para mim foi muito legal, porque assim, tipo, eu senti que eu cresci dentro da companhia, né? Eu só ia ser um porco, e de repente, né? Eu estava ali numa função importante. E isso foi muito importante, porque a gente viajou para vários lugares, vários estados. E aí eu e a Sabrina, a gente sempre ia antes no teatro para olhar, para ver por onde a gente vai entrar, como é que vai fazer, o que vai adaptar, né? Porque os lugares sempre eram muito diferentes quando a gente fez a temporada de viagens, a turnê. Então aí a minha função ali se tornou bem essencial. E isso foi muito legal, assim. O que eu ia contar? Eu ia contar um negócio. A gente faz uma brincadeira. Tem uma brincadeira que é feito, assim, pelos elencos, sempre. Que uma é de você passar alguma coisa em cena sem o público perceber, que isso é de praxe, assim, que acontece. E outra é você entrar com alguma pinta em cena e para surpreender alguém que vai contracenar com você, a pessoa se assustar e não poder ter reação, porque só vê quem tá no palco, quem tá na plateia não vê. E cada vez que você entra em cena, você tem que colocar uma pinta, né?
E aí, gente, tipo, a gente que entrava e saía do corpo de baile, a gente foi colocando pintinhas, né, escondido e tudo mais, e cada hora uma coisa engraçada, a gente fazia uma pinta com lápis de olho, né, e tal. E aí eu olhei o Rabicó e falei, vão me matar se descobrirem, mas eu vou fazer uma pinta nele. Cara, eu fiz uma pinta igual essa, eu tenho uma pinta, que lado que é? Eu tenho uma pinta aqui, eu fiz uma pinta aqui no Rabicó. Meu, a hora que eu entrei com a pinta, o povo falou, não acredito, até o Rabicó tá com pinta, porque era brincadeira entre o elenco só, a plateia não tava vendo, né? E foi muito legal, gente, e o Rabicó ficou com a pinta até o final da temporada. Tá lá nele até hoje a pinta que eu fiz. Ainda bem que ninguém brigou comigo. Aproveita, se o Sandro vê, já pede desculpa. E agora ele vai ver, ele vai pensar assim, então foi assim que o Rabicó ficou daquele jeito. A Mari Barros quebrou a boca da Cuca e eles não sabem também. Não, já aconteceu cada coisa. O meu circuito dentro, porque tinha uma bateria, né, que ia no nosso corpo também. Teve um dia que eu tava lá dentro do Rabicó, você tava na coxinha, eu comecei a sentir um cheiro de fumaça. Aí eu cheguei pra Damiana, que era a camareira do Rabicó, e aí eu falei, Dami, lá dentro, né? Eu falei, Dami, você tá sentindo um cheiro de queimado? Tem algum fio, algum refletor? Alguém encostou, tipo, pensei, alguém encostou figurino no refletor, porque isso é uma coisa que, né, acontece, assim. Eu falei, você tá sentindo? Ela falou, não. Eu falei, mas tá um cheiro de queimado, tá um cheiro de queimado, tá? Ela falou, França, deixa eu ver. A hora que aí ela tirou a minha cabeça, a hora que ela tirou, tava dando curto-circuito no fio da estrutura do Rabicó. Então, só eu estava sendo incendiada, vamos dizer. Não pegou fogo, mas assim, estava dando curto-circuito e, tipo, saiu faísca, assim, sabe? Então, aí, tipo, eu estava presa dentro do meu próprio incêndio. Mas isso antes de entrar em cena? Não, no momento do espetáculo. No momento, assim, entre uma cena e outra que eu saía, sentava na cadeirinha, a gente tomava Gatorade, né? Santo Gatorade, não pode fazer propaganda das coisas, mas Santo Gatorade. Porque cada bonecão tinha o seu Gatorade, né? Porque a gente suava muito. Então, a gente saía de cena, eles tiravam, davam o Gatorade pra gente, tal, pra colocar. E aí colocava, e aí a gente ficava lá sentado esperando pra entrar de novo. E aí foi num desses momentos, do intervalo, que daí eu falei, tá pegando fogo o cenário. Tipo, tem alguma coisa pegando fogo. E não era o curto-circuito que deu na própria estrutura do boneco. Eu voltei pro espetáculo sem mexer a boca e os olhos, né? Ele voltou paradinho naquele dia. Ele tem uma pequena paralisia. Voltou assim pro palco, fora a pinta. Bom, isso, hoje a gente descobriu que o verdadeiro protagonista do Sítio do Pica-Pau Amarelo musical era o Rabicó. Só isso. Ai, gente, é fácil ser a Cinderela, ser a Branca de Neve, não é, gente? Agora, ser o Rabicó, gente... Eu lembro que essa época eu engordei tanto, porque eu precisava comer. Eu tinha necessidade de comer, de tanto gasto, acho que energético que eu tinha. Eu lembro que na época dos ensaios, e tinha o catering lá, que era a comida lá pra gente, né, nos bastidores e tal. Eu lembro que eu comia desenfreadamente. Eu cheguei a engordar 4 quilos em um mês de ensaio. E eu fui engordando durante a temporada, assim, eu terminei no outro ano, eu devia estar uns 10 quilos mais gorda do que quando eu comecei. Eu precisava comer, eu precisava de energia, sabe? Muito louco. Eu fui virando o Rabicó. Uai, se vai interpretar, tem que fazer direito, né? Não, tem que ter tudo, gente. Tem que ter tudo. É um desafio. Fazer princesa é fácil? Ué, beleza, aqui não. Engordar e vocês, além de São Paulo, fez tanto sucesso que a peça foi levada não só para o Rio de Janeiro em cartaz, mas fizeram uma mini tour, né, pelo Brasil. Vocês viajaram pelo Brasil. Você se lembra de alguma das experiências mais loucas? Tipo, de ir para um lugar meio... Eu acho que você vai lembrar de um que todo mundo tá lembrando. Calma aí, Porto Alegre? Gente, uma que era uma tenda, que eles fizeram num lugar aberto. Palmas, no Tocantins. Isso. Cara, eu conheci Palmas. Ai, gente, o elenco era muito zoeiro. A gente entrou no avião, toda vez que anunciavam, não sei o que, estamos indo para Palmas, a gente...
o elenco inteiro. Aí falava, está tantos graus, o piloto anunciava, tantos graus em Palmas, o elenco. Eu acho que queriam expulsar, jogar a gente para fora daquele avião. A gente causava demais, gente, demais. E aí era uma feira do livro, era um evento literário. E foi nossa, não tinha nem tamanho de teto, foi um troço muito louco. Nossa, é mesmo? Como é que eu fazia para descer e subir as escadas daquele... Você tinha que descer e subir umas escadas na coxia. Nossa, e a visão do boneco é muito limitada, né? Foi um baita desafio mesmo, foi isso mesmo, Palmas. Mas foi... Nossa, e eu lembro que eu cheguei lá, cara, eu vou achar essa foto para mandar para vocês. Tinha uma foto do Rabicó gigantesca, assim, numa tela lá. Eu lembro que eu tirei foto beijando ele, tipo, e na época eu escrevia, eu até escrevi, eu postei, escrevi, obrigada por você ter me salvado tantas vezes, porque ele que me salvou, né? O Rabicó me salvou diversas vezes. Foi muito louco fazendo essa tenda, é verdade. A gente fez no Coliseu de Santos, a gente fez a gente fez no Teatro Positivo de Curitiba, que é um teatro imenso, imenso, imenso. É gigante. E o palco é gigante. Tipo, coisa que você está acostumada a dar 3 passos lá, você tinha que dar 20, assim, cansava o dobro. E triplo, sei lá. E a gente foi em cartaz no Rio e foi muito surpreendente pra gente, porque a gente lotou todas as sessões do Oi Casagrande. Eu não imaginava que isso ia acontecer. Eu venho do teatro, né, gente? Eu já cheguei a fazer peça para 4 pessoas na plateia, sendo que uma era minha mãe. Então, ou seja, para 3. De chegar e a produção chegar e falar assim pro elenco, gente, vocês vão querer fazer a peça ou cancele? E a gente fala, não, vamos fazer. As pessoas vieram assistir a gente, não importa que seja uma pessoa, a gente vai fazer. Né? Então, eu cheguei a fazer peça para 4 pessoas. Tipo, minha mãe sentou lá para ajudar, sabe? Tipo assim, deixa eu ficar mais alguém aqui para eles sentirem que tem... E quando tem peça que tem interação com a plateia, tem 4 pessoas, sabe? E aí, né, eu vou para uma produção dessa e você lotar o Oi Casagrande em todas as sessões no Rio de Janeiro, num horário que as pessoas podiam estar na praia, sei lá, fazendo outra coisa, sabe? Então, foi muito incrível. Foi uma temporada de muito sucesso no Rio. E foi muito legal ter ficado em cartaz no Oi Casagrande, assim. A gente saía, porque a gente começava o espetáculo entrando pela plateia, corpo de baile, correndo pela plateia, que já era um primeiro impacto, assim. E lá no Oi Casagrande não tinha ligação da plateia do palco com a plateia. Então a gente tinha que esperar a plateia inteira entrar, a gente ia pela calçada, passava pelo lado de fora do teatro, para poder entrar na plateia. Então a gente andava de personagem na rua. Aqui, e aí, vamos ver. Aí tem a ficha técnica, né? A equipe e o elenco. Eu tô aqui. Eu tenho uma coisa para contar, sim. Lembrei. Como eu me tornei dance captain, quando virou o ano e foi montado o Hairspray, quase todo mundo do elenco fez teste por Hairspray, né? E aí quem passou foi o Danilo Barbieri e o Gabriel Malo. E aí a gente precisou escolher um novo Peter Pan e um novo Burro Falante. E eles também faziam parte do corpo de baile, né? E aí eu que dei as audições de dança. Então, eu dei as audições de dança, né? O Rony deu a audição de canto e a Sabrina, que estava como diretora residente, deu a audição de atuação, né? E aí eu lembro que eu briguei na época porque eu queria muito que o Arthur entrasse. E porque eu fiquei apaixonada por ele no teste. E aí eu fui uma das pessoas que ajudou a aprovar o Arthur Berges e o Fernando Mariano. E daí o Fernando Mariano entrou no lugar do Gabriel Malo e o Arthur entrou no lugar do Danilo. E assim, a questão, a gente precisava achar pessoas que tivessem o perfil parecido, porque o figurino ia ser o mesmo, né? E o Arthur não tinha nada o perfil parecido com o Danilo.
mas ele tinha uma magia tão grande, assim, e ele nem era bailarino, nada, mas ele tinha uma entrega, ele tinha uma coisa, eu fiquei assim, esse menino tem que ser o Peter Pan, porque ele tem a alma do Peter Pan, né? E o Danilo Barbieri era uma pessoa muito especial para mim na época. A saída dele no elenco me abalou muito. Ele ter saído do elenco me abalou muito, muito. Abalou minhas estruturas, assim mesmo. E então, tá nas minhas mãos também, né? Junto com o Rony e com a Sabrina, para escolher alguém para colocar no lugar do Danilo, tinha que ser alguém que me brilhasse os olhos. E o Arthur foi essa pessoa. E aí depois, quando a gente estava em cartaz no Rio de Janeiro, o Alberto, que fazia o Sapão e o Quindim, e o Diego Biagini, que era o Príncipe Escamado, eles também tiveram que sair, porque eles foram para uma outra produção. E aí eu também ajudei a audicionar os meninos, que foi o Pablo, que entrou no lugar do Alberto, e o Luiz Renato, que entrou no lugar do Diego. Eu passei as coreografias para eles, e eu que passei depois as coreografias para eles, assim, em ensaios individuais separados, assim, porque o elenco todo já sabia, então eu lembro que eu chegava horas antes, lá no Oi Casa Grande, para ir passando para eles irem pegando as coreografias, e eles assistiram o espetáculo algumas vezes, para daí eles entrarem no elenco. Era muito especial, gente, era um elenco inteiro muito unido. Muito unido. Nunca teve qualquer coisa que acontecia, o elenco se unia e a gente dava um jeito. Sabe? Qualquer coisa. É porque isso foi desde o início. Desde os perrengues que toda a produção tem, desde os perrengues do início dos ensaios. Então, a gente se uniu lá, no processo. E aí, cada pessoa nova que entrava, né, conforme precisava ser substituída, era um respiro a mais e essa pessoa se integrava nisso. Cara, eu tenho lembranças da época do Rio, assim, a gente foi assistir o show do Roberto Carlos, sabe? O elenco foi convidado para assistir o show do Roberto Carlos. O elenco foi convidado para fazer cadastro na Rede Globo, sabe? Como atores. A gente pegou uns ônibus que a gente nem conhecia, porque não tinha internet fácil assim na vida. E foi todo mundo lá fazer cadastro na Globo, sabe? Umas coisas assim. Enfim, eram altas aventuras, assim. Altas aventuras. De cada cidade que a gente ia, a gente desbravava. Ai, meu Deus do céu, que legal que era. Vocês foram na Ana Maria também, não foram? Você chegou aí? Eu não fui. Só foram os protagonistas. Quer dizer, eu era a protagonista, mas eu, no caso, eu era tão importante que eu não fui, entendeu? Para não perder a magia. E a gente, como fã do sítio, tá muito feliz de estar ouvindo todos esses depoimentos, saber que foi para vocês tão legal quanto é pra gente do outro lado. Então, cara, muito obrigada pelos depoimentos. Não, cara, tipo assim, é que é muito gostoso relembrar, porque não é sempre que a gente pode fazer isso, sabe? Não dá, não tem como ficar relembrando. Cara, a primeira vez que o Peter Pan voou em cima da plateia, a gente chorou. O Peter Pan, ele vinha de lá, tipo, da cabine de som, ele vinha voando assim, ó, e pousava no palco. Cara, era muito mágico. Tipo, o Danilo entrava gritando, quem quer ir pra Terra do Nunca? Velho, vocês têm noção? O nosso imaginário infantil todo ali. Eu falava, gente, eu fico passando mal. Eu tô com a Cinderela, com a Branca de Neve, com o Chapeuzinho Vermelho, com o Capitão Gancho, com o Peter Pan aqui do meu lado, assim, tipo, era absurdo, era bonitinho demais, assim, o Aladinho. Eu falava, gente, eu não aguento vocês, assim. Não aguento. É muito louco isso. Gente, muito obrigada, mas assim, muito obrigada por vocês disponibilizarem o tempo de vocês para estar fazendo uma coisa que fala sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, independente das coisas que aconteceram nesse momento, que as pessoas dizem que Monteiro Lobato foi isso, aquilo, outro, era um outro momento da história, era uma outra coisa, e assim, faz parte da nossa cultura, e é muito bonito ver que vocês estão tipo, fazendo sério uma coisa, dispondo de tempo, que vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa e vocês estão fazendo uma coisa em prol da arte, sabe? E em prol de uma arte que leva mensagem, em prol de uma arte pura.
assim, cara, eu não tenho como agradecer vocês, porque, assim, as pessoas, elas só querem falar de, sabe, de coisas que, tipo, que não tem relevância, que não tem profundidade, assim. E saiba que vocês são foda. E é uma mistura de gerações aqui, que é muito lindo isso. Christian, você só tem 19 anos. E é muito lindo você estar fazendo um trabalho desse, sabe? Eu espero que vocês, assim, que seja, não sei se é o primeiro documentário que vocês estão fazendo, mas assim, que depois venham muitos outros e que vocês entrem nesse mercado de audiovisual aí para fazer documentários. Eu estudei cinema esse ano, backstage de cinema esse ano por causa da pandemia, eu falei, preciso estudar cinema. E fiquei apaixonada por essa parte de documentário, assim. E, cara, continuem, assim, sabe? A Raíssa já é, né, do backstage e tal, que, né, é conhecido no meio de musical. Mas, e vocês, cada um, né, em cidades diferentes, e com essa possibilidade. Luiz de Minas, que é o meu lugar do coração. Minas é o meu lugar do coração. E também é de Minas, mora O aqui. Christian também? Ah, vocês são tudo mineirinho, pão de queijo? Eu sempre vou pra aí, sempre vou pra Minas. A minha mãe fala que eu fui concebida em Minas. Ela foi com meu pai pra Pós de Caldas, numas férias, e aí acabou acontecendo eu, entendeu? Foi isso. Entendi. E aí ela fala, você é mineira, menina, você é mineira. Ela fala pra mim. Obrigada de coração, gente, mesmo.